Artes. Connosco em estúdio Luís de Matos, bom dia, mágico e ilusionista, o mágico português mais premiado, internacionalmente reconhecido. Bem-vindo, Luís. Está de regresso em Paris com um novo elenco, com alguns dos melhores mágicos do mundo, da Bélgica, dos Estados Unidos, de França também e da Coreia do Sul, portanto artistas internacionais e multipremiados, e vão fazer ao longo do mês de novembro mais de 20 representações na mítica sala Folies Bergère, aqui em Paris. O espetáculo chama-se Impossible sur scène. Antes de mais, como descreve o que é a magia? O que é para si a magia? Como explicaria a alguém o que é a magia? Ok. Antes de mais, bom dia também. Obrigado pelo convite, Eva. E é um prazer grande estar aqui. É literalmente a primeira entrevista que eu tenho o prazer de participar a propósito do Impossible sur scène, que é algo é um projeto no qual nós colocamos imenso amor e carinho e que acreditamos que vai correr bem e que as pessoas vão gostar, todas aquelas que nos derem o benefício da dúvida. A magia não deixa de ser uma forma de estimular a capacidade de sonhar e de desafiar a imaginação dos espectadores. A magia é provavelmente a mais transversal das artes, em que não é necessário uma bagagem prévia, um conhecimento prévio para bem usufruir ou integralmente entender aquilo que nos é mostrado. O que é válido para as outras expressões artísticas ou as outras formas de entretenimento. Se eu quiser muito ler um autor polaco, eu vou ter que, se ele não estiver traduzido, vou ter que aprender polaco para poder ter acesso à sua criação. Se eu for ver uma exposição de pintura, é interessante conhecer algo sobre o artista para melhor poder entender. Se for ver uma ópera ou se for enfim, se tomar, ou mesmo às vezes só ouvir uma música, a melodia é transversal, mas a letra, que é uma parte igualmente importante de uma composição musical, se eu não a entender, não estou a usufruir em pleno. No caso da magia é muito fácil, porque seja uma criança de 6 anos, seja um adulto de 90, tudo aquilo que é necessário para que nos possamos surpreender faz parte da nossa condição humana. Todos nós, em qualquer momento da nossa vida, seja desde a tenra idade até à terceira idade, nós sabemos sempre o que é possível e o que é impossível. E quando num espetáculo de magia vemos acontecer diante de nós aquilo que nós sabemos ser absolutamente impossível, imediatamente essa beleza ou essa inexplicabilidade conduz a um momento irrepetível ao qual os nossos sentidos não ficam indiferentes. Portanto, acima de tudo, é uma expressão artística, é uma forma de entretenimento que é transversal, daí dizemos que é um espetáculo para toda a família, e é muito interessante hoje em dia porque quantos pais não acabam por ir assistir a espetáculos fazendo um bocadinho de frete, mas porque é bom para as crianças, ou quantas crianças não acabam por apanhar um bocadinho de seca quando os pais insistem que devem ir ver este ou aquele espetáculo mais erudito. Ora, um espetáculo de magia e ainda mais este espetáculo de magia com estilos tão diversos misturados durante 2 horas é um regalo para os sentidos, para a imaginação de todos, independente da idade, do estrato sociocultural, enfim. Precisamente o que é que nos pode dizer deste espetáculo, sem, claro, revelar já os segredos, mas como é que vai ser este espetáculo que mais uma vez decorre no Folies Bergère, e porque é que alguém que nunca foi assistir a um espetáculo de magia deveria ir a este? Ora bem, essa é uma excelente pergunta, porque muitas das vezes eu falo com pessoas que me dizem não, eu espetáculos de magia não gosto muito. E o que eu respeito, é natural que haja pessoas que não gostam, mas eu faço uma pergunta imediatamente, que é a pergunta: ok, então quando foi a última vez a que assistiu? E as pessoas pensam e dizem: não, eu de facto nunca assisti a nenhum. Portanto, há uma ideia pré-concebida de algumas pessoas de gostarem ou de não gostarem. Este espetáculo é excelente para quem ou nunca tiver assistido, ou até esteja dono da sua certeza de que não gosta. Porquê? Porque nós vamos mudar essa percepção. E porquê é que vamos mudar a percepção? Porque estes
4 e mais eu, mas ok, vou-me focar nos 4, que não eu, para não ser defensor em causa própria. Mas qualquer um destes 4 artistas tem os seus próprios espetáculos. Nós estamos a falar do Norbert Ferré, que foi campeão do mundo, que vem de Marseille, que foi campeão do mundo no campeonato do mundo de magia que se faz de 3 em 3 anos. Estamos a falar do Hugh O'Gene, que foi campeão do mundo. Estamos a falar do Dan Sperry, que vem dos Estados Unidos da América, que é multipremiado também, e que tem o seu próprio one-man show. Estamos a falar do Aaron Crow, que além de ser premiado também em campeonatos do mundo, tem o seu próprio espetáculo. Ora, aquilo a que as pessoas têm acesso ao vir assistir ao Impossible sur Scène é que tem 5 artistas que cada um deles seria motivo suficiente para que as pessoas fossem ao Folies Bergère ver o seu espetáculo. Porque Quanto cada mais um deles, os 5 reunidos e num os só 5 espetáculo. pegando nas melhores peças de cada um deles, significa que as pessoas vão poder assistir a 5 espetáculos num só, com uma enorme variedade, com imenso ritmo, em que todos e cada um de nós, apesar de fazermos o impossível, porque fazemos as coisas que na verdade não podem acontecer, mas elas têm lugar no palco, mas com estilos completamente diferentes. Ou seja, é muito natural que cada espectador saia do Folies Bergère a gostar particularmente do Aaron Crow, ou gostar particularmente do Norbert Ferré, ou gostar mais do Dan Sperry, do Hugh O'Gene, eventualmente a minha mãe gostará mais de mim, mas isto para dizer que somos todos muito diferentes, e existe entre nós os 5 uma enorme cumplicidade, pelo que, apesar da diferença dos estilos, existem momentos que são feitos em ensemble. Existem algumas ilusões em que fazemos os 5 juntos ao mesmo tempo, e portanto, para quem gosta de magia, eu acho que não deve perder este espetáculo, mas quem acha que não gosta, por favor, dê-nos o benefício da dúvida, porque não vai arrepender-se. A Folies Bergère, portanto, o local onde vão atuar, como dizíamos, é uma sala de espetáculo histórica. Os seus espetáculos muito barrocos contavam com decorações muito complexas e cenários de ilusão óptica. Não sei se sabe esta anedota, mas o nome Folies Bergère está no plural, portanto, Folies Bergère. Foi decidido retirar o S do plural a Bergère. Porquê? Para que o nome ficasse com 13 letras. Portanto, o símbolo da superstição. E é precisamente aí que vão atuar. Eu queria lhe perguntar como é que vê esta relação entre magia e superstição? Eu vejo, neste caso em particular, eu não sou supersticioso, é a primeira coisa, ok? Eu não sou supersticioso, mas neste caso, mas adoro simbolismos, e acho muito interessante. Eu soube muito recentemente porque o proprietário do Folies Bergère, o Frédéric Jérôme, foi ver o nosso espetáculo em Portugal o ano passado. E contou uma história das 13 letras, o que eu acho deliciosa. Confesso que foi muito bom recordá-la agora. Uma das coisas que eu acho particularmente interessante é voltar a sítios onde fomos felizes. Diz a tradição, nós não devemos nunca voltar a um sítio onde já fomos felizes. Eu acho precisamente o contrário. Acho que devemos voltar porque recordamos o tempo em que lá fomos felizes, e temos desde já uma ligação emocional a esse espaço, seja uma praia que gostamos, seja uma cidade que revisitamos, ou seja um teatro em que atuamos. Eu tive o privilégio imenso de, em 2016, fazer uma temporada de um mês no Folies Bergère, que adorei, que permitiu ter uma relação com a cidade em que eu todos os dias chegava e saía do Folies Bergère de bicicleta, e voltava para casa de bicicleta, e portanto tive hipótese de conhecer a cidade perdendo-me nela, o que é extraordinário. E em concreto o Folies Bergère, não só eu fui muito feliz lá, mas também tem, em termos de arquitetura da sala, não tanto o lado estético, claro que é muito bonito, mas em termos do que é propriamente a orgânica e a relação entre o palco e cada um dos lugares daquela plateia, é extraordinária, porque permite a cada pessoa, no lugar mais distante ou no lugar mais próximo do palco, ter a sensação de que é parte da ação. Ou seja, há qualquer coisa naquela sala que permite esta imensa proximidade, que é particularmente importante quando vemos coisas
incríveis a acontecer e onde quase podemos tocar nessas coisas. E isso é muito, muito, muito mágico naquela sala. E também porque ao longo da história a magia sempre esteve de alguma forma presente naquela sala, mesmo até desde recônditos tempos. Em que por lá passaram grandes mágicos. Curiosamente, a mentira do Dia das Mentiras do Folies Bergère no Instagram este ano, no dia 1 de Abril, foi terem decidido colocar o S no final da palavra Bergère. Não sabia. Ok. Mas no dia seguinte disseram, não há Já. S nenhum, isto é mentira. E então, e essa relação entre superstição e magia? Estou-lhe a perguntar porque perguntei-me a mim própria se há por vezes momentos na sua vida em que outras pessoas o veem como um bruxo, por exemplo. Sim, claro que sim. Eu acho que tudo aquilo que nós entendemos, tudo aquilo que nos aparece de forma inexplicável, nós temos naturalmente uma tendência humana em de ou encontrar uma justificação ou colocar isto num saco do inexplicável e transcendente e paranormal e à base de energia e influência e coisas. Não. E aquilo que eu procuro explicar às pessoas é que, da mesma forma que um músico usa instrumentos para ser criativo, para depois ensaiar e mais tarde vir a partilhar o seu trabalho com o público em geral, é exatamente o que nós fazemos. Mas nós não utilizamos instrumentos nem notas musicais, ou como os pintores não utilizamos telas em branco e tintas e trinchas. O que é que utilizam? O que nós utilizamos são ou objetos do dia-a-dia, ou copos e baralhos de cartas e caixas e cordas. Tecnologia também, cada vez também mais? Tecnologia, desde sempre. Aliás, uma das frases muito conhecidas é de que qualquer forma de tecnologia suficientemente avançada é confundível com magia. Ora, ao longo dos tempos, a magia esteve sempre numa certa vanguarda tecnológica, não só na utilização, mas na criação. Isto querendo dizer exatamente o quê? Os mágicos mais ou menos prototipam o futuro da ciência, porque entre cientistas e mágicos existe a mesma motivação, e a motivação é criar o impossível. Acontece que os mágicos podem fazê-lo de forma mais rápida porque não têm que o fazer de verdade. Só têm que criar a ilusão de que é possível o teletransporte, criar a ilusão de que é possível chegar à Lua, criar a ilusão de que é possível sabermos o que a outra pessoa está a pensar. E tudo isto são coisas que, ao longo do tempo, ou a ciência resolveu, ou ainda vai resolver. Quando a ciência resolver, nós deixamos de fazer, mas nessa altura já estamos todos, mágicos e cientistas, à procura da próxima grande coisa. Portanto, no dia em que conseguirmos desaparecer, exato, nós estaremos os a pensar... mágicos já não vão procurar fazer isso. Já não vão procurar fazer isso. Aliás, esse lado de grandes precursores enfim, da própria história da civilização vê-se, por exemplo, no cinema. O cinema foi inventado por um mágico. O cinema foi inventado pelo Georges Méliès, não pelos irmãos Lumière, que fizeram 2 reportagens, ou 3, meia dúzia de reportagens das pessoas a sair da fábrica e o comboio a vir para a câmara. Mas o Georges Méliès, que era mágico, começou como assistente daquele que é considerado internacionalmente o pai da magia, que era o Robert Houdin, francês, relojoeiro, cientista, criador de objetos para a indústria, para a ciência oftalmológica, amigo de Gustave Eiffel, consultor da Torre Eiffel, palestrante na exposição mundial para a qual a Torre Eiffel foi construída. Mas o Robert Houdin tinha um técnico no seu teatro, chamava-se Georges Méliès. Quando o Robert Houdin se retirou, ofereceu tudo ao Georges Méliès, que continuou a fazer espetáculos de magia, mas que finalmente conseguiu uma máquina de filmar. E ele inventou o cinema, porque é Georges Méliès que inventa o argumento, a realização, a cenografia, os efeitos especiais. É ele que faz filmes a cores antes de haver Technicolor, porque coloria fotograma a fotograma.
Na verdade, toda a parte técnica Toda também. a parte técnica. E isto porquê? Porque, enquanto mágico, ele viu ali uma utilização de tecnologia, uma vez mais, para criar impossibilidades. Ora, é isso que nós fazemos. Por um lado, concretizamos o sonho que é transversal a cientistas, a mágicos, à humanidade em geral, por um lado, e por outro, sim, de forma secreta, acabamos muitas das vezes por recorrer a alguma tecnologia que, descontextualizada, nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Sim, seguramente que os mágicos de hoje em dia utilizam Bluetooth e Wi-Fi e impressoras talvez alguma wireless inteligência artificial. e talvez alguma inteligência artificial, e isso é muito interessante. Mas da mesma maneira que, quando nós ouvimos uma música, não estamos inconscientemente ou conscientemente a tentar identificar cada nota musical. Isto é um dó, isto é um si. Não, ouvimos a música, ela ou é agradável ou não é agradável, ou nos causa sentimentos ou não. Não tentamos entender todo o processo técnico que está por trás, e é o que acontece também com um espetáculo de magia, talvez. E é o que se espera que aconteça num espetáculo de magia. A grande diferença entre um espetáculo de magia e as outras formas de entretenimento ou de arte é que muitas das vezes o lado mais extraordinário é deixado à nossa imaginação. Quando lemos um livro, quando lemos Harry Potter e imaginamos o Hogwarts, ou imaginamos o que quer que seja, ou lemos um romance e imaginamos esta cena que acontece na floresta. No caso da magia, a imaginação é ainda mais desafiada, há um desafio permanente. Porquê? Porque as coisas não são apenas vivenciáveis ou visíveis na nossa imaginação. Nós olhamos para o palco e ele está de facto a voar. Olhamos para o palco e ele está de facto a produzir cartas do meio do ar. E isto acaba por ser, por um lado, belo, por um lado um desafio aos sentimentos, mas sobretudo uma forma de entretenimento que depois se concretiza naquela transversalidade que falávamos no princípio e, portanto, para ser para toda a família. Mas há aqui uma maneira de ser do Luís interessante que se calhar é diferente da dos outros mágicos, que é o Luís. Portanto, a magia no senso comum é algo que nos parece ser impossível de acontecer, mas que está de facto a acontecer ao vivo e à nossa frente. O Luís opta por nos revelar os bastidores das suas ilusões, porque considera que revelar os truques contribui para a eficácia da magia. Porquê? Eu tenho acho que 3 perguntas na mesma. Okay. Queria saber porquê é que considera que Certo. isso contribui para a eficácia da magia, se é uma maneira de ser partilhada com outros mágicos também, e se não tem medo que isso corte com o lado misterioso em que a magia está envolvida. Ok. depois posso repetir as perguntas, Não é partilhado pelos outros mágicos. Eu acho que, ou pelo menos pela grande maioria, eu acho que todos nós, desde que entramos na magia, absorvemos uma espécie de uma cultura de secretismo, da qual acabamos por ser as primeiras vítimas. Porque quando eu não sei quanto trabalho foi necessário para concretizar este momento, quando eu não sei o quão original é este momento, ou quando eu apenas sou confrontado com uma impossibilidade, eu posso simplesmente achar que aquilo basta carregar um botão, ou que aquilo é um modem especial que emite um sinal e que depois se converte em azul quando se põe fumo. Ora, o próprio, se nós não soubéssemos como é que hoje em dia os programas de rádio chegam aos ouvidos das pessoas, se não estivéssemos familiarizados com a tecnologia da radiodifusão, com captar nos nossos aparelhos, com ouvir sem fios, se não percebêssemos minimamente como é que funciona, isso sim era um ato de bruxaria completa. Como é que nós os dois estamos a conversar aqui e vai haver milhares de pessoas que estão a ouvir a nossa conversa e nós não vemos ninguém a ouvir a conversa? Ora, eu acho que algum entendimento é importante. Depois a outra coisa é, se nós virmos a diferença entre vermos uma Mona Lisa
impressa numa impressora hiperrealista, com uma qualidade de impressão inacreditável, ou vermos o quadro verdadeiro, aquilo, e provavelmente a uma certa distância o comum dos mortais não conseguir distinguir entre uma reprodução, uma boa cópia feita numa máquina e o original, desde que vejamos a uma certa distância, a admiração seria a mesma. Ora, o que nos faz admirar aquela peça, o original em especial, é contextualizarmos que aquilo foi feito por uma pessoa, foi feito há X anos, tem aquele significado, no momento em que foi feito teve um impacto determinado. E eu acho que, por exemplo, já que usámos a comparação da música, se eu não soubesse como funciona um piano de cauda, eu acho que não teria tanta admiração pelos virtuosos do piano. Ora, é o facto de eu saber que aquela cómoda de madeira, que não dá para arrumar camisas nem calças, mas é uma espécie de uma coisa assim, madeira, uma forma esquisita. Se eu não soubesse que aquela forma foi estudada e testada, se eu não soubesse que aquilo funciona com umas teclas que acionam uns martelos que, quando tocam com uma certa força num conjunto de cordas em particular, que foram esticadas de uma maneira diferente, depois o som acaba por produzir-se naquela caixa que, se tiver a tampa aberta, dá toda aquela... Toca piano? Não, mas adorava. É uma das minhas grandes frustrações. Ora, o facto de eu saber como funciona faz com que eu olhe para alguns artistas e perceba e seja automática em mim essa admiração, porque eu já tentei, e que se perceba a dimensão do trabalho que há por trás. Exatamente, e portanto eu acho que é sempre interessante que as pessoas percebam que, quando vão assistir a um espetáculo de magia, aquilo, primeiro, não é uma coisa que alguém tenha comprado na loja ao lado e vá fazer. Depois, aquilo não é só carregar um botão e receber os aplausos. Não, aquilo, em alguns casos, são décadas de desenvolvimento, de treino, de criatividade, de correção, e às vezes existem alguns sistemas em que... até é muito mais extraordinário o modus operandi como chegámos até lá do que provavelmente o resultado final, que já é impactante. Tem um exemplo? Tenho. E é precisamente um exemplo de uma das... É provavelmente o elogio que eu recordo com mais... Não é que tenha recebido muitos ao longo da vida, mas dos que recebi, este eu recordo com particular carinho. Há um número que eu faço, que é uma recriação de um número clássico, que os mágicos conhecem com o título de Areias do Deserto, enfim... e que consiste em colocar areias de cores num recipiente com água, misturar tudo e depois retirar as areias secas com cada uma das cores não baralhadas. E é um número muito clássico, que evoluiu em muitas formas de ser feito e para o qual eu, de alguma forma, terei humildemente contribuído para a evolução da história desse efeito, quando há cerca de 2 décadas criei a minha própria versão. De outra forma, com outra tecnologia de hoje, com tudo isso. E com uma mensagem interessante, enfim, é uma composição, demora 3 minutos e meio, mas eu acho que estava particularmente inspirado naquela altura. E uma vez há um senhor e eu uso para fazer isso, um dos segredos é usar umas areias hidrofóbicas que se compram nas lojas de brinquedos. E houve uma vez, um dia, um senhor que chegou ao pé de mim e pediu para falar comigo e disse: olha, é só para te dizer que aquilo que tu fizeste com as areias é inacreditável. Eu tenho, porque os meus putos costumam brincar com aquilo, eu sei exatamente como é que é feito, mas o que tu criaste foi sublime, foi extraordinário. Para mim, este foi provavelmente o melhor elogio que alguma vez recebi, porque não estava ali em causa o conflito de eu sei o segredo e tu não. Era a forma de o fazer, era a forma de apresentar. utilizar aquela técnica e de usar da música às palavras, à expressão, à coreografia, usar para criar um momento diferente. Independentemente se usava estas areias que o miúdo também tinha, e se usava aquela jarra de vidro que me roubei de casa dos meus pais, é pouco importante. Agora, a composição final tinha chegado a esse patamar, ao patamar de não, o segredo é o menos importante. Claro que eu sei que o segredo é importante, eu sei que a grande parte do aplauso está na inexplicabilidade. E o que eu acho que quando assistimos a mágicos como estes 4 e eu, que fazem parte do Impossible sur Scène, as pessoas vão perceber que há algo mais
do que simplesmente a execução de um truque que a gente não sabe como é que é feito. Há toda uma atmosfera, há toda uma história, há toda performance também, há toda uma performance. E tudo isto contribui para aquela experiência que eu acredito é inesquecível. Aliás, acontece muitas vezes nos espetáculos, vêm ter pessoas comigo que dizem: olha, eu sempre testei magia, eu não queria vir, foi o meu marido que me obrigou, mas isto foi inacreditável, eu a partir de agora venho sempre. Ou olha, eu nem gostava muito, porque meus miúdos é que me obrigaram, mas incrível. Ou seja, isto significa que nós conseguimos chegar a mais uma pessoa que tinha uma opinião pré-concebida, num estereótipo do mágico vestido de cartola e a fazer aparecer coelhinhos, que na verdade não corresponde à realidade. E se há exemplo dessa forma contemporânea, familiar, espetacular e impactante da magia que se faz nos dias de hoje, eu acho que este é um exemplo. Uma última pergunta, Luís. Do México aos Emirados Árabes Unidos, passando pela Turquia, a Austrália, a China, já percorreu o mundo com os seus espetáculos e certamente os públicos são diferentes, mas a reação do público é diferente em função dos países, das culturas. Ou seja, a magia produz o mesmo efeito no mundo inteiro e atravessa as barreiras da língua, das culturas, da religião? Absolutamente. E eu achava que não. Eu achava que ia ser diferente. Eu achava que estar no Dubai ou em Abu Dhabi com uma plateia repleta de pessoas vestidas de forma tradicional daquele espaço, ou atuar em Hong Kong ou em Sydney, que ia ser claramente diferente. Eu tinha essa expectativa. E rapidamente percebi que não. Rapidamente percebi que, independente dos nossos hábitos culturais, todos somos seres humanos e aquilo que nos une é precisamente essa capacidade de assombro, essa forma de a imaginação, a estética, e isto é transversal a todas as raças, a todos os géneros, a todos os crenças, a tudo isso. Mas há um padrão que eu reparei e que esse sim eu não esperava, que é o tempo que cada espectador demora a, eu não diria render-se, mas em baixar a guarda. Isso varia? Isso varia, mas mas também acontece em todos. Mas varia de indivíduo para indivíduo. Ou seja, numa mesma plateia que nos venha ver num dos espetáculos ao Folies Bergère, vai haver pessoas que têm tempos diferentes nisto. Porquê? Porque com a idade nós perdemos a inocência e exercitamos fundamentalmente esta necessidade e esta capacidade e esta obsessão de entender como é que tudo funciona à nossa volta, o que é perfeitamente natural. Curiosamente, é algo que não temos quando vamos ao teatro. Acreditamos que é de facto esta personagem ou aquela. Não questionamos quando vemos o Tom Cruise saltar de um avião e salvar alguém. Não questionamos que aquilo não é possível. Aceitamos que assim é. No caso da magia, é preciso é preciso ajudar a que este momento se dê, e o que acontece é que por um lado os mais novos não têm esse filtro, mas os mais velhos têm esse filtro durante os primeiros 5 minutos, 10 minutos e depois baixam a guarda. Porquê? Porque entre ter uma experiência, entre levar para casa a memória de 2 horas de um permanente conflito, em que bolas, não descobri outra vez, bolas, e como é que é fez? E ser uma experiência negativa, as pessoas rapidamente percebem que não, isto só é espetacular porque é mentira. Eles têm mais experiência que eu e, portanto, é difícil que eu, se calhar, perceba como é que é feito, mas há aqui um caminho rápido, há aqui um atalho para bem usufruir desta oportunidade. Eu vou deixar que estimule a minha capacidade de sonhar e vou entrar neste jogo belo, estético, surpreendente, impactante, que é assistir a um espetáculo de magia. É importante deixar-se levar e não ir com uma atitude muito rígida. É verdade. Mas é normal que as pessoas a tenham, ou seja, eu compreendo, mas é esse o nosso grande esforço, ou não é um esforço, é porque é um prazer, mas de, numa primeira fase, fazer as pessoas sentir que elas estão no sítio certo. Ou seja, eu tenho imenso respeito pelas pessoas que vão assistir um espetáculo.
porque hoje em dia é muito difícil que as pessoas. Nós temos que saltar imensas. Nós, como espectadores, temos que saltar imensas barreiras até estarmos sentados numa sala de espetáculos. Se não vejamos, primeiro, é preciso saber que há o espetáculo. E hoje em dia, com todo o ruído que existe de publicidade, de informação, de imediatez, é difícil saber as pessoas que vai haver este espetáculo. Primeiro desafio. Portanto, eu tenho que ter sido impactado com esta informação. Depois, tenho que decidir, normalmente lá em casa, ou com o namorado, ou com a namorada, ou com a família, vou decidir, olha, vamos assistir à estreia do Impossible sur Scène dia 8 de novembro. As pessoas têm que decidir sobre isto. Depois, têm que pagar adiantado. Nós não pagamos adiantado nada, não é? Mas pagamos adiantado quando compramos o bilhete. Depois, no dia, temos que levar o carro, estacionar o carro, se calhar jantar fora. Ou seja, há uma série de decisões. Portanto, é natural que quando as pessoas se sentam, tenham passado por imensos desafios. Espera aí, eu primeiro fiz isto, ok, espero que valha a pena. E, portanto, a primeira sensação é, ok, impressionem-me, que espero que valha a pena. E, portanto, aqueles primeiros 5, 10 minutos, a nossa principal preocupação é dizer, estão no sítio certo, vieram ver os melhores do mundo, nós vamos entregar e nós vamos tudo fazer para valer mais do que o esforço que fizeram por estar aqui e, portanto, vai compensar estarem aqui. E habitualmente compensa, pelo menos de acordo com os ecos que vamos ouvindo. Luís de Matos, muito obrigada pela conversa. Obrigado eu. Eu gostava de lhe perguntar se é possível termos a honra de assistir a uma das suas ilusões, se é possível fazer aqui possível. E termos claro que sim. como um excerto do espetáculo. Sim, não é um excerto de espetáculo, mas é uma forma. Eu posso chegar. Claro, sim. Espero que não. Ok, não, está tudo bem. Mais do que um. Há uma curiosidade que as pessoas têm sempre, que é a curiosidade de tentar aprender, por exemplo, como é que uma ilusão é feita. E, portanto, aquilo que eu gostava de fazer é precisamente de explicar como é que se faz uma ilusão. Esta em especial é um número clássico na vida do mágico, que é mudar a cor de um lenço. Okay? E é tão simples como isso, é tão simples quanto isso a ilusão. Mas, já que estamos aqui, a ideia é, se calhar, poder explicar para que depois as pessoas lá em casa possam tentar. Portanto, a ilusão que é criada junto do público é de que o lenço, ao atravessar a mão, vai mudando de cor. Mas para que tal aconteça é preciso fazer uma pequena preparação. E a preparação é muito simples. Consiste, antes de começar, devemos esconder no interior da mão, neste caso no interior da mão esquerda, um lenço, ok? Neste caso um lenço branco. Obviamente que esta preparação deve ser feita antes de estarmos diante dos nossos espectadores finais. Depois, enfim, lá em casa, na sala, na cozinha, quando estivermos preparados, temos que manter a mão que esconde o lenço numa posição descontraída e natural, uma coisa assim, que ninguém note. E a outra coisa que é importante que é um bocadinho óbvio, mas é muito importante, em primeiro lugar, nunca abrir a mão. Isso é fundamental, não devemos nunca abrir a mão, mas não deixar que a ponta do lenço saia. Porquê? Porque se nós deixarmos que a ponta do lenço saia, as pessoas vão descobrir que o lenço disso é desastroso, portanto, nem pensar. O que fazer é muito, muito simples, mas isto é só a preparação, basicamente não é preciso. A outra coisa é, uma vez concluída a preparação, vamos ao bolso buscar um outro lenço que necessariamente deve ser de cor diferente, senão não se vai apreciar a diferença de um para o outro. E depois é simples. Pegamos, neste caso, um lenço vermelho e, como temos escondido dentro da mão esquerda o lenço branco, é muito, muito simples. Na verdade, é a única coisa que as pessoas devem fazer, é pegar no lenço vermelho, colocar na mão e retirar o branco que lá tinham deixado antes. Ora, o que é que significa? Significa que criamos a ilusão de que o lenço vai mudando de cor. É evidente que não podemos retirar completamente o lenço branco antes de ter colocado o lenço vermelho, que as pessoas vão descobrir que são usados 2 lenços, ok? Então o que fazer? É fácil. Deixamos assim no interior da mão o lenço branco e vamos colocando calmamente, assim pelo lado da Exatamente, vamos colocando assim pelo lado de cima o lenço vermelho. Se tivermos em atenção a quantidade de lenço vermelho que vai entrando relativamente ao lenço branco que vai saindo, podemos chegar a ter a ilusão de que é o mesmo lenço, mais um bocadinho de lenço vermelho, um bocadinho de lenço branco, e isto é quase suficiente, esta relação entre o lenço vermelho que vai entrando e o lenço branco que vai saindo, para criar essa sensação de que ele vai mudando de cor. Obviamente que quando chegar ao momento em que tenhamos o lenço vermelho todo ele no interior da mão esquerda, aí sim
podemos retirar o lenço branco. As pessoas vão achar que ele mudou de cor, essas coisas todas. Nós sabemos que não, sabemos que, na verdade, apenas trocamos um lenço por outro. E precisamente porque conservamos ainda dentro da mão esquerda o lenço vermelho, deveremos ter os tais 2 cuidados importantes, muito importantes. Que é não abrir a mão, isso é absolutamente fundamental, mas não deixar que a ponta saia. Porquê? Porque quer uma coisa, quer outra, podem destruir a ilusão por completo. Então o que fazer? Muito simples. Temos sempre a hipótese de acabar a segurar assim, ou pegamos o lenço branco e fazemos uma coisa do tipo... E assim faremos desaparecer o lenço vermelho, enquanto que o branco agradecemos os aplausos, no caso das pessoas terem gostado e essas coisas todas. Porém, é natural, e isto acontece muitas vezes, que as pessoas digam, sim, ok, nós percebemos tudo em rigor, são 2 lenços, trocam um por outro, mas há uma dúvida que persiste, que é o paradeiro do lenço, perdão, vermelho, rouge. Rouge, exatamente. O lenço rouge. Exatamente, o lenço rouge é muito importante não perder de vista também. E pronto, e no fundo é assim que se faz o truque do lenço que muda de cor. Se houver dúvidas, escrevam para RFI, ao cuidado de Eva, e ela vai esclarecer. Luís de Matos, muito obrigada. Ainda estou assim um bocado do que acabei de ver. Obrigada e resta-nos desejar umas boas representações no Folha Bergère. Eu espero ver a Eva lá, bem como toda a equipa da RFI, e muito, muito obrigado por este tempo que passamos juntos. Obrigado. Obrigado.